Pais amados, mais uma palavra para o meio, seu coração. Abra sua Bíblia, livro de Lucas. Amados, hoje nós continuaremos a nossa tríade falando quem é Jesus. E nós vamos falar sobre Jesus, o Filho do Homem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo de número, anote aí por favor, 26 a 38, que diz assim a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberás um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amados, nós vamos agora falar um pouco sobre Jesus, o Filho do Homem. Eu gostaria que você me acompanhasse na palavra de Deus e juntos nós pudéssemos pensar um pouco. Nós vamos falar sobre a encarnação de Deus. Qual a encarnação? O porquê da encarnação? A encarnação, ele foi nascido de uma virgem. Nós vamos falar sobre as limitações humanas, a vida perfeita. E depois nós vamos falar sobre o propósito da encarnação, que vai falar sobre a revelação, preparação, substituição e a mediação. Eu gostaria que você me acompanhasse devagar. Filho do Homem. Este parece ser título favorito de Jesus, para si mesmo. Ele usou 79 vezes nos evangelhos. Por quê? O que ele significa? Este título nos fala especialmente da encarnação de Jesus e de sua missão como representante da raça humana. Filho do Homem é um título messiânico das profecias do Antigo Testamento ou do Velho Testamento. Olha, em hebraico é Ben Adão, que traduz filho de Adão, filho do homem, ou filho da humanidade. Ele enfatiza quanto à verdade a respeito de Jesus. Amado, primeiro, Jesus era realmente homem, seu corpo não era apenas um disfarce no qual Deus apareceu. Ele possuía realmente uma natureza humana. Outra coisa, Jesus, o filho de Adão, é a semente da mulher que havia de derrotar Satanás, que foi prometido a Adão e Eva lá em Gênesis 3,15. Terceiro, Jesus, o filho de Adão, pertence a toda a raça humana. Ele é o Messias para toda a humanidade, não somente para uma nação, época ou lugar. Quarto, Jesus veio à Terra com uma missão que ele só poderia executar, sendo um verdadeiro representante da raça humana. A sua encarnação. O termo encarnação é formado por duas palavras que significam na carne. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus encarnado, divindade revestida de forma humana. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que ele tabernaculou na terra, ou seja, tabernáculo humano, corpo físico na face da terra entre nós. Ele foi nascido de uma virgem, amado. Lembra que nós falamos? Nascido de uma virgem? De que maneira miraculosa o Filho de Deus se tornou filho do homem? Para que Jesus nascesse como descendente de Adão, ele teve que ter uma mãe humana, mas ele não teve um pai humano. Deus foi o seu pai através do milagre de uma virgem dar à luz. Predito por Isaías, Deus veio viver entre os homens e se tornou um deles.
Olha, é muito importante você nos acompanhar. Nós terminamos de ler esse texto lá no Evangelho de Lucas. Então, amados, se você for lá para Mateus, você vai acompanhar esse texto também lá em Mateus 11, 19 a 25. E é interessante, ela vai dar luz a um filho e porá o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando dissemos que Jesus se fez homem, não queremos dizer que Deus se transformou em homem, ou que ele deixou de ser Deus. Deus, o Filho, mesmo tendo tornado a forma de homem, continuava a ser Deus. Como filho do homem, ele tomou uma nova natureza humana, unindo-a à natureza divina em um único ser e pessoa. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É isso que chamamos de encarnação. Deus mais homem é igual a Jesus. Eu gostaria que você nos acompanhasse e continuasse conosco. Vamos falar sobre as limitações humanas. Para se tornar realmente homem, e nosso representante Jesus se sujeitou a um corpo e natureza humanos, condições humanas de vida, recursos espirituais disponíveis a todos nós. Corpo e natureza humana, amado. Olha só, Jesus deixou de lado a sua imortalidade, a sua glória, se esvaziou Quando estudamos teologia, nós falamos da kenosis, nós falamos do esvaziamento da divindade. Ele deixou a sua glória e desceu para habitar entre nós. Ele se tornou um sujeito que poderia ficar doente aos sofrimentos e à morte. Muitas vezes ele sentiu fome, sede e cansaço. Ele experimentou a tristeza, desapontamentos, frustrações e mágoa. Ele conheceu as alegrias e os temores humanos. Ou seja, isso aqui fala do corpo e natureza humana de Jesus. Condições humanas da vida de Cristo, o Criador do universo, amado, esvaziou-se do seu poder. Lembra do que eu falei? E se tornou uma criança necessitada de amparo, de leite maternal. Olha só, a fonte de toda a sabedoria e conhecimento foi a escola. Aprendeu a ler, escrever e estudar a palavra de Deus. Ele trabalhou como carpinteiro, deixou seu trono na glória, onde todos os anjos o louvaram, e tomou o lugar de servo. Os anjos estavam ali louvando, ele abandonou tudo isso e desceu para a terra, escarnecido, ridicularizado, perseguido, dando sua vida em serviço e sacrifícios por outros. Recursos espirituais disponíveis a todos nós. Gostaríamos de falar sobre isso. Jesus nos mostrou o padrão de vida que Deus quer para nós, limitando-se ao poder e métodos espirituais que se acham ao alcance de todos. Ele orava e Deus respondia às suas orações. Ele buscava força e poder em Deus, ele ia à casa de Deus, ele estudava a sua palavra. Quando Satanás tentou induzi-lo a pecar, Jesus citou a Bíblia e aplicou a situação presente. Ele dizia a todos que seus milagres eram feitos pelo Espírito de Deus, por seu intermédio, e que seus ensinamentos eram simplesmente a transmissão do que Deus mandava que ensinasse. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos chama a atenção e descreve como Jesus voluntariamente humilhou-se para se tornar nosso Salvador, e por ser nosso Salvador, com toda razão, Deus o exaltou e o exaltará sobremaneira. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, diz dessa forma: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, amados, aqui eu observo, na sua humanidade, Deus, ele se fez homem, ele se fez servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E após isso, nós vemos algo interessante. Após a ressurreição, nome acima de todos os nomes, todos os joelhos se dobram, toda a língua confessa: Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós começamos a observar isso, nós vamos observar a vida perfeita de Jesus. Jesus viveu uma vida perfeita, não havia faltas nem fraqueza nele. Seus inimigos não puderam encontrar falha alguma nele.
Quando Jesus estava crescendo, ele teve que enfrentar todas as tentações que os outros meninos e jovens enfrentavam. Mas ele permaneceu puro, honesto, sincero, cheio de amor, de temor a Deus, para com Deus e os homens. Jesus odiava o pecado e falou contra ele, mas ele amava o pecador. Ele era conhecido como amigo dos pecadores, embora nunca tenha pecado. Ele transformou pecadores, eles não o transformaram. Preste bem atenção, Deus está falando para você que você precisa transformar vidas através da sua vida. Você não pode ser transformado pela vida dos pecadores, assim como Cristo nos deixou este exemplo. A vida perfeita de Jesus fazia parte de sua missão como Filho do Homem. Como representante da raça humana, ele guardou todas as leis de Deus. Ele adquiriu direito a todas as bênçãos prometidas a todos que obedeciam às leis de Deus. Vida e gozos eternos no lar celestial. Amados, como nosso perfeito substituto, ele estava qualificado a tomar sobre si as nossas culpas e morrer pelos nossos pecados, justificar-nos e dar-nos todas as bênçãos prometidas àqueles que guardam a lei de Deus. Amados, eu quero falar para você uma coisa: você foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Olha, Pai, ele clamou lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A vida de Jesus não terminou no túmulo. Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos pelo seu Espírito ao terceiro dia. Depois da ressurreição, Jesus ainda ficou na terra por 40 dias, então ele voltou ao céu, onde agora é o nosso representante. Um dia ele voltará à terra para governar o mundo em perfeita justiça e paz duradoura. Amados, quando nós começamos a ver isso, nós começamos a observar o propósito da encarnação. Porque Deus se tornou homem? É uma pergunta que você não pode deixar de fazer, porque ele tomou a forma de homem e somou uma natureza humana à sua natureza divina. Porque a encarnação foi necessária. Amados, nós podemos falar de uma forma simples, ou seja, sintetizar em poucas palavras as respostas em 4 palavras: revelação, preparação, substituição e mediação. Revelação. Olha, a palavra revelação neste momento, Jesus viveu como homem para nos mostrar a natureza de Deus. Isso aqui, quando nós conhecemos a palavra, nós entendemos que essa revelação é Deus se mostrando em forma humana. Nós podemos ver o caráter de Deus revelado nele. Conhecendo Jesus, podemos conhecer a Deus. Mas quando você vai caminhando nas Escrituras, você vai percebendo que o Filho de Deus se tornou homem para nos mostrar como a humanidade pode ser perfeita, vivendo segundo a vontade de Deus. Vemos na vida e caráter perfeito de Jesus o modelo para nós, seres humanos. Então, o potencial, o plano de Deus para nós é o nosso exemplo. Ele é o nosso grande exemplo, o padrão pelo qual nossas palavras, pensamentos e ações são medidas. Oh, meu Deus, chame a atenção para nós. Ele nos mostra o tipo de vida que podemos ter quando ele vive em nós e faz de nós filhos da luz. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz desta maneira: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Deus. A vida de Jesus demonstrou também suas qualificações para a missão que veio cumprir. Sua vida sem pecado mostrou que ele era digno de ser nosso substituto. Amados, seu poder, sabedoria e amor provam que ele está qualificado para ser o nosso Rei, Senhor e Salvador. Amados, falando agora preparação. O que significa preparação? A vida de Jesus como homem foi uma preparação necessária para a sua missão. Sua experiência lhes deu, amado, olha só, uma compreensão da natureza humana e preparou-o para ser o nosso representante e juiz. Se você abrir a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas eternas a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele passou por tudo isso para que seus seguidores que estão na terra possam entender e compreender que ele passou por essas fraquezas e problemas. Ele experimentou o custo da obediência através do seu próprio sofrimento.
Olha, Jesus orou pelos seus seguidores. Agora, conhecendo profundamente as nossas necessidades, ele roga por nós no céu. Amado, eu quero te dizer uma coisa. Agora nós vamos falar sobre a substituição. Jesus nasceu para que pudesse morrer. Toda a raça humana havia pecado e estava condenado à morte eterna. Todos nós, sem exceção de um, pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A única maneira de nos salvar foi Deus mesmo tomar sobre si a nossa condenação. Mas como Deus, ele não poderia morrer, então ele se tornou homem e morreu em nosso lugar. Isso aqui fala de morte substitutiva. Ele tomou o nosso lugar para morrer, a substituição. Jesus fez mais do que morrer por nós. Numa cruz, ele se levantou de entre os mortos e oferece a todos os que o aceitam um lugar em seu reino eterno. Ele nos une a si mesmo para que possamos compartilhar todos os seus direitos como filho de Deus. Amados, se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 9 e 11, diz assim: vemos, todavia, que por um tendo sido feito menor, preste bem atenção, gostaria que você entenda, que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provastes a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, o Pai Celestial. Amados, vamos falar sobre a mediação. Mediação. Jesus se tornou homem a fim de unir os homens a Deus. O homem havia aberto o abismo intransponível entre Deus Santo e o homem corrupto e rebelde, pecador e miserável. Mas o amor de Deus achou a maneira de construir uma ponte sobre este abismo e trazer o homem de volta a si. Jesus veio para ser o mediador de um pacto ou um acordo entre os homens e Deus. Amados, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só mediador e há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Deus, Jesus, homem. Olha, amado, eu quero te falar uma coisa, você foi alcançado por esta palavra, amado, e observa uma coisa interessante, ele nos dá uma nova natureza, sua natureza, ele nos transforma em filho de Deus, revestindo-se de nossa natureza humana. Jesus nos alcança e nos ergue para um mundo melhor, para uma vida melhor. O Filho de Deus se tornou filho do homem, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Em 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecadores, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Por tudo isso podemos ver no Novo Testamento e podemos encontrar passagens que nos falam do propósito de Deus para nós e que nos ajudam a entender porque Jesus se tornou o Filho do Homem. Jesus mesmo resume o assunto dizendo lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amados, é nesse momento que eu lhes chamo a atenção para que nós possamos louvar a Deus, agradecer a Deus, exaltar a Deus, louvar o nome dele e dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aqui nós concluímos mais uma palavra para o meu e o seu coração: Jesus, o Filho do Homem. Jesus, o Filho do Homem. Quem é Jesus? Jesus é o Filho do Homem. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fica na paz. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.